A manhã despontava entre as copas das árvores centenárias quando Marina chegou à clareira escolhida para sua cerimônia. O vestido branco de algodão orgânico ondulava suavemente enquanto ela caminhava descalça pela grama úmida, carregando nas mãos um buquê de flores silvestres colhidas na véspera. Seus olhos azuis brilhavam com uma mistura de nervosismo e expectativa, enquanto observava os preparativos finais da cerimônia que havia planejado com tanto carinho. A comunidade alternativa Terra Sagrada havia se estabelecido naquela região da Amazônia há 2 anos, buscando uma conexão mais profunda com a natureza e valores espirituais que a vida urbana não oferecia. Marina, uma jovem de 26 anos formada em biologia, havia se juntado ao grupo após uma crise existencial que a deixou questionando tudo em sua vida. Foi lá que conheceu Ricardo, um homem de 32 anos que falava com eloquência sobre sustentabilidade e consciência planetária. O relacionamento floresceu rapidamente entre conversas sobre permacultura e meditações ao pôr do sol. Ricardo propôs um casamento diferente, longe das convenções sociais, em harmonia com a floresta que haviam aprendido a amar. A cerimônia seria simples, com apenas os membros da comunidade como testemunhas, celebrando a união em um altar natural formado por troncos entrelaçados e decorado com cipós e bromélias. Marina ajustou as flores em seus cabelos castanhos e verificou o relógio. 10 da manhã. Ricardo deveria estar chegando a qualquer momento. Os convidados já haviam se posicionado em semicírculo ao redor do altar improvisado, alguns tocando instrumentos artesanais, outros entoando cânticos indígenas que haviam aprendido com pajés locais. A energia era palpável, e Marina sentia o coração acelerar com a proximidade do momento que havia sonhado. Mas os minutos se arrastavam. 10h15. 10h30. Os murmúrios começaram a se espalhar entre os presentes. Sara, sua melhor amiga na comunidade, aproximou-se com um sorriso forçado, perguntando se talvez Ricardo estivesse apenas atrasado devido a algum imprevisto na trilha. Marina assentiu, tentando manter a compostura, mas uma sensação estranha começou a se formar no fundo de seu estômago. Às 11 horas, João, o líder espiritual da comunidade, sugeriu que enviassem alguém para procurar Ricardo. 2 homens partiram em direção ao acampamento base, localizado a cerca de 3 quilômetros da clareira cerimonial. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelos sons da floresta, o canto dos pássaros, o sussurro das folhas balançando na brisa matinal e o distante rugido de um rio que cortava a região. Quando os emissários retornaram, 2 horas depois, traziam uma notícia devastadora. O acampamento de Ricardo estava vazio. Suas coisas haviam desaparecido, deixando apenas uma carta sobre o colchão que dividia com Marina. A mensagem era cruel em sua simplicidade. Não conseguia mais fingir sentimentos que não existiam, a vida na floresta não era para ele, e partia de volta para a cidade sem data para retornar. Marina sentiu o mundo desabar ao seu redor. As palavras da carta ecoavam em sua mente enquanto os convidados, constrangidos e sem saber o que fazer, começaram a se dispersar. Alguns ofereceram palavras de consolo que soaram vazias diante da magnitude da humilhação. Outros simplesmente se afastaram, incapazes de lidar com a situação desconfortável que havia se instalado na cerimônia. Uma por uma, as pessoas foram partindo. Sara foi a última a tentar convencer Marina a voltar com ela para o acampamento principal, mas a jovem recusou. Queria ficar sozinha, processar o que havia acontecido, entender como havia sido tão ingênua a ponto de não perceber os sinais de que Ricardo não estava realmente comprometido com a vida que haviam planejado juntos. Quando o último convidado desapareceu entre as árvores, Marina se viu completamente sozinha na clareira. O altar decorado com tanto carinho parecia zombar dela, e o vestido branco que havia bordado à mão nos últimos meses agora pesava como um símbolo de sua ingenuidade. Ela se deixou cair sobre o tronco que serviria como assento para os noivos, e as lágrimas finalmente vieram. Chorou por muito tempo, deixando que toda a dor, raiva e humilhação fluíssem livremente. O sol continuava sua jornada pelo céu, e a floresta seguia seu ritmo imutável, indiferente ao drama humano que se desenrolava em seu coração. Quando finalmente conseguiu se recompor, Marina percebeu que o dia já declinava, e longas sombras começavam a se formar entre as árvores. Foi então que tomou uma decisão impulsiva. Não voltaria para o acampamento. Não suportaria os olhares de pena, as perguntas bem-intencionadas, a necessidade de explicar o inexplicável. Pegou a pequena mochila que havia preparado para a lua de mel na floresta e decidiu encontrar seu próprio caminho de volta à civilização. Conhecia aquela região razoavelmente bem, e acreditava que conseguiria encontrar uma das trilhas que levavam às comunidades ribeirinhas. O que Marina não sabia era que estava sendo observada.
Cauê havia notado o movimento incomum na floresta desde o amanhecer. Aos 24 anos, ele era considerado um dos guerreiros mais habilidosos de sua aldeia Caxinavá, localizada a aproximadamente 15 quilômetros da clareira onde acontecia a cerimônia. Seu povo mantinha uma vigilância discreta sobre os movimentos dos Nabu, como chamavam os não indígenas, especialmente quando se aventuravam mais fundo em territórios que consideravam sagrados. Cauê havia sido designado para observar as atividades da comunidade alternativa que se estabelecera na região. Embora não representassem uma ameaça direta, os anciãos da aldeia queriam garantir que suas práticas não interferissem com locais de importância espiritual para seu povo. Ele acompanhou de longe os preparativos da cerimônia, intrigado pela tentativa daqueles estrangeiros de imitar rituais que não compreendiam completamente. Quando presenciou o abandono da jovem vestida de branco, Cauê sentiu uma mistura de desprezo pelo homem que havia fugido e curiosidade pela mulher que permanecerá sozinha. Havia algo em sua postura, mesmo na dor, que o intrigava. Ela não gritou, não fez um escândalo, apenas aceitou sua situação com uma dignidade que ele não esperava encontrar em uma Nabu. Decidiu segui-la quando ela partiu da clareira, mantendo-se sempre a uma distância segura, movendo-se com a sinuosidade que aprenderá desde criança. Cauê conhecia cada trilha, cada árvore, cada som daquela floresta como conhecia as cicatrizes em suas próprias mãos. Podia se mover quase invisível entre as sombras, e a mulher jamais suspeitaria de sua presença. Marina caminhava sem rumo definido, guiada mais pela necessidade de se afastar daquele local de humilhação do que por qualquer conhecimento real de navegação na floresta. As lágrimas secaram em seu rosto, deixando trilhas salgadas que misturavam com o suor causado pela umidade crescente. O vestido de algodão, que parecia tão apropriado para uma cerimônia ao ar livre, rapidamente se tornou um incômodo, enroscando nos galhos e dificultando seus movimentos. Horas se passaram, e Marina começou a perceber que havia cometido um erro. As trilhas que pensava reconhecer se multiplicavam e se confundiam, formando um labirinto verde que parecia não ter fim. Cada tentativa de encontrar um caminho familiar apenas a levava mais fundo na mata fechada, onde a luz do sol mal conseguia penetrar através do dossel espesso formado pelas copas das árvores. A sede começou a incomodar. Havia bebido água pela manhã durante os preparativos da cerimônia, mas isso parecia ter acontecido há uma eternidade. O pequeno cantil que carregava na mochila havia se esvaziado rapidamente, e embora pudesse ouvir o som de água corrente em várias direções, não conseguia localizar sua fonte. Cada tentativa de seguir os sons apenas a levava mais longe do que acreditava ser o caminho certo. O vestido branco, que havia sido símbolo de esperança e novos começos, agora estava rasgado e manchado de barro. Os pés descalços, que haviam parecido tão apropriados para uma cerimônia natural, estavam cortados e doloridos. Marina começou a sentir os primeiros sinais de desespero, uma sensação crescente de que havia se colocado em uma situação muito mais perigosa do que imaginara. Cauê observava tudo com crescente preocupação. A mulher claramente estava perdida, e suas escolhas de navegação mostravam total desconhecimento dos sinais que a floresta oferecia. Ela seguia na direção oposta aos assentamentos ribeirinhos, adentrando áreas cada vez mais selvagens onde até mesmo seu povo raramente se aventurava. Se continuasse naquele rumo, poderia encontrar perigos muito mais sérios do que a simples desorientação. Várias vezes ele considerou se revelar, mas hesitava. A tradição de seu povo desencorajava o contato desnecessário com estrangeiros, e ele não tinha certeza de como a mulher reagiria à presença de um indígena. Muitos Nabu carregavam preconceitos e medos que poderiam tornar a situação ainda mais complicada. Decidiu continuar seguindo, esperando que ela eventualmente encontrasse seu caminho de volta ou que pudesse intervir se a situação se tornasse verdadeiramente desesperadora. Essa oportunidade chegou no final da tarde do segundo dia. Marina havia passado a noite anterior encolhida sob uma árvore de grande porte, tremendo de frio e medo. Havia tentado fazer uma fogueira com as técnicas que aprenderá na comunidade, mas a umidade constante da floresta tornava impossível manter as chamas acesas. Pequenos ruídos noturnos a mantiveram acordada, imaginando todos os tipos de perigos que poderiam estar espreitando na escuridão. Quando o sol nasceu, ela estava exausta, faminta e começando a entrar em pânico. Seus pés estavam feridos demais para continuar caminhando no ritmo anterior, e a desidratação começava a afetar sua capacidade de raciocinar claramente. Mesmo assim, continuou se movendo, impulsionada por uma determinação nascida do desespero. Foi tentando atravessar um pequeno igarapé que a tragédia quase aconteceu.
A margem que parecia sólida era na verdade composta por terra solta e raízes entrelaçadas que não aguentaram seu peso. Marina escorregou e caiu na água, sendo imediatamente arrastada pela correnteza mais forte do que havia calculado. O vestido encharcado tornava seus movimentos lentos e desajeitados, e ela lutava para manter a cabeça fora da água. Rochas submersas e galhos caídos transformavam o pequeno riacho em um obstáculo mortal. Marina sentia suas forças se esgotarem rapidamente enquanto tentava se agarrar em qualquer coisa que pudesse pará-la. Foi quando uma raiz saliente na margem cortou sua perna, deixando um ferimento que tingiu a água de vermelho, que ela percebeu que poderia realmente morrer naquele lugar. Cauê não hesitou mais. Saltou de seu esconderijo e mergulhou no igarapé, usando sua força e conhecimento das correntes para alcançar a mulher antes que ela fosse arrastada para águas mais perigosas. Com movimentos precisos, conseguiu agarrá-la e levá-la para a margem oposta, onde havia uma pequena praia de areia que oferecia um local seguro para tirá-la da água. Marina estava inconsciente quando ele a depositou na areia, e por um momento Cauê temeu que fosse tarde demais. Mas ela tossia água, e seus pulmões ainda funcionavam. Ele pressionou seu peito com cuidado, ajudando-a a expelir a água que havia engolido, e observou com alívio quando ela abriu os olhos e começou a respirar normalmente. O primeiro contato visual entre eles foi intenso e silencioso. Marina, ainda ofegante e confusa, encontrou-se olhando nos olhos escuros de um homem que claramente não pertencia à sua comunidade. Cauê era alto e musculoso, com pele bronzeada pelo sol e cabelos negros que caíam até os ombros. Pinturas tradicionais em seu rosto e braços identificavam sua origem indígena, assim como o cocar de penas que usava e as armas tradicionais que carregava. Por um instante, Marina sentiu medo. Tudo o que sabia sobre povos indígenas vinha de livros e documentários, e sua mente ainda confusa pela quase morte lutava para processar a situação. Mas havia algo nos olhos de Cauê que transmitia calma e proteção, não ameaça. Ele havia acabado de salvar sua vida, isso era claro, e aguardava pacientemente que ela se recuperasse do choque. Cauê examinou rapidamente os ferimentos da mulher. O corte na perna sangrava, mas não parecia profundo o suficiente para ser fatal. Ela estava visivelmente desidratada e exausta, e suas roupas molhadas poderiam causar hipotermia quando a temperatura caísse com o anoitecer. Tomou uma decisão rápida. Precisava levá-la para um local seguro onde pudesse cuidar adequadamente de seus ferimentos. Sem dizer uma palavra, ajudou Marina a se levantar e indicou com gestos que ela deveria segui-lo. Ela hesitou por um momento, mas a alternativa era permanecer sozinha e perdida na floresta, uma perspectiva que já havia se mostrado quase fatal. Assentiu e começou a caminhar atrás dele, notando como se movia com uma graça natural entre as árvores, encontrando caminhos onde ela via apenas vegetação impenetrável. O abrigo temporário que Cauê construíra ficava localizado em uma pequena elevação próxima a uma nascente de água cristalina. Era uma estrutura simples, feita com galhos e folhas de palmeira, mas oferecia proteção contra chuva e vento. Havia sinais de que ele passará vários dias naquela região, provavelmente cumprindo alguma tarefa tradicional de seu povo. Marina se surpreendeu com a eficiência e cuidado com que Cauê tratou seus ferimentos. Ele limpou o corte na perna com água fervida, aplicou uma pasta feita de plantas medicinais que pareciam adormecer a dor, e enfaixou o ferimento com tiras de tecido limpo que tirou de sua própria mochila. Seus movimentos eram gentis, mas decididos, e ela percebeu que ele possuía conhecimentos médicos muito além do que esperaria encontrar na floresta. A comunicação entre eles era difícil, mas não impossível. Cauê falava algumas palavras em português, aprendidas através de contatos ocasionais com ribeirinhos e funcionários da FUNAI. Marina havia estudado um pouco sobre línguas indígenas durante sua formação em biologia, e conseguia entender alguns conceitos básicos. Mais importante do que as palavras, porém, era a linguagem corporal e a intenção por trás de suas ações. Durante os primeiros dias, Marina se recuperou lentamente. Cauê lhe oferecia água fresca da nascente, frutas da floresta que conhecia como seguras, e chás feitos com plantas que ajudavam a curar tanto o corpo quanto o espírito. Ela aprendeu a reconhecer os sinais que ele usava para se comunicar, e começou a entender que sua presença ali não era casual. Gradualmente, Marina compreendeu que Cauê havia estado observando a cerimônia e testemunhado seu abandono. Não havia julgamento em seus olhos quando ela tentou explicar o que havia acontecido, apenas uma compreensão profunda de que algumas feridas vão além do físico. Ele havia visto muitas pessoas perdidas na floresta, mas poucas carregavam o tipo de dor que ela exibia. Os dias se sucederam em uma rotina silenciosa, mas confortável.
Cauê saía durante o dia para caçar e coletar, sempre retornando ao anoitecer com alimentos frescos e notícias sobre as condições da floresta. Marina ajudava como podia, aprendendo a identificar plantas comestíveis e técnicas básicas de sobrevivência que nunca havia imaginado precisar. Ela começou a perceber que havia muito mais complexidade em Cauê do que sua aparência inicial sugeria. Ele carregava consigo não apenas o conhecimento prático necessário para sobreviver na floresta, mas também uma sabedoria mais profunda sobre a natureza humana. Suas ações eram sempre pensadas, nunca impulsivas, e ele tratava tanto a floresta quanto Marina com um respeito que ela raramente havia encontrado em sua experiência com outros homens. Uma noite, enquanto observavam as estrelas através da abertura no topo do abrigo, Marina finalmente encontrou coragem para perguntar por que ele havia decidido salvá-la. Cauê ficou em silêncio por um longo tempo antes de responder, escolhendo cuidadosamente as palavras em português que conhecia. Explicou que havia visto muitas pessoas perdidas na floresta, mas a maioria estava perdida apenas fisicamente. Ela estava perdida de uma maneira diferente, mais profunda, e isso havia despertado algo em seu coração que não conseguia explicar. Marina compreendeu que Cauê havia visto além da mulher abandonada no altar. Havia reconhecido alguém que, como ele, entendia que a verdadeira conexão com a natureza exigia sacrifícios e uma forma diferente de ver o mundo. A comunidade alternativa Terra Sagrada havia sido sua tentativa de encontrar essa conexão, mas ela percebeu que havia estado procurando no lugar errado. Conforme sua força física retornava, Marina começou a acompanhar Cauê em suas caminhadas pela floresta. Ele lhe ensinou a ler os sinais que as árvores ofereciam, a identificar as plantas que podiam curar ou nutrir, e a se mover silenciosamente entre as sombras. Ela descobriu que possuía uma aptidão natural para essas habilidades, como se algo em sua alma já conhecesse os segredos que ele estava compartilhando. Mais importante do que o conhecimento prático, porém, foi a cura emocional que aconteceu durante aqueles dias. Cauê nunca fez perguntas sobre sua vida anterior ou julgou suas escolhas. Simplesmente aceitou sua presença e ofereceu cuidado sem expectativas. Pela primeira vez em muito tempo, Marina se sentiu verdadeiramente vista e valorizada pelo que era, não pelo que representava ou poderia oferecer. A transformação foi gradual, mas profunda. A dor da traição e abandono começou a se dissolver, substituída por uma nova compreensão de sua própria força e valor. Marina percebeu que o casamento que havia planejado com Ricardo era baseado em uma versão idealizada dela mesma, não em quem realmente era. Cauê a via com clareza, incluindo suas imperfeições e vulnerabilidades, e ainda assim escolhia cuidar dela. Após 2 semanas no abrigo, Marina estava totalmente recuperada fisicamente. Seus ferimentos haviam cicatrizado, ela havia ganhado peso com a alimentação natural da floresta, e sua pele havia adquirido um tom dourado do sol filtrado através das copas das árvores. Mais importante, ela havia encontrado uma paz interior que não experimentava há anos. Foi quando Cauê lhe comunicou que era hora de partir. Sua aldeia estava esperando seu retorno, e ele havia passado mais tempo longe do que inicialmente planejado. Além disso, Marina precisava decidir o que faria com sua vida. Não podia permanecer indefinidamente na floresta, vivendo em um abrigo temporário. Precisava encontrar seu próprio caminho, armada agora com a força e sabedoria que havia adquirido. A jornada até a vila ribeirinha mais próxima levou 2 dias. Cauê conhecia trilhas que Marina jamais teria descoberto sozinha, caminhos que serpenteavam através da floresta como veias através de um corpo vivo. Eles viajaram principalmente em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos sobre o que significava essa despedida. Quando finalmente alcançaram a vila de São Francisco do Javari, Marina sentiu uma mistura de alívio e tristeza. A civilização representava segurança e familiaridade, mas também significava o fim de uma experiência que havia mudado fundamentalmente sua percepção de si mesma e do mundo. Cauê a acompanhou até a margem do rio, onde barcos regulares transportavam passageiros para cidades maiores. Ele havia arranjado com o barqueiro para que ela viajasse sem custo, explicando que era uma pesquisadora que havia se perdido na floresta. A história era parcialmente verdadeira, e Marina se surpreendeu com a habilidade de Cauê para navegar no mundo dos brancos quando necessário. O momento da despedida foi intenso e silencioso. Marina queria agradecer, explicar o que aquelas semanas haviam significado para ela, mas as palavras pareciam inadequadas. Cauê colocou uma mão em seu ombro e disse simplesmente que ela já sabia o caminho de volta, quando estivesse pronta. Então se virou e desapareceu entre as árvores, deixando-a sozinha na margem do rio com um coração cheio de gratidão e uma nova compreensão de si mesma.
A viagem de volta à civilização foi como o despertar de um sonho. Marina pegou um barco até Tabatinga, depois um voo para Manaus, e finalmente um ônibus que a levou de volta ao sudeste do país. Cada etapa da jornada a afastava mais da floresta, mas também lhe dava tempo para processar tudo o que havia acontecido. Quando finalmente chegou em casa, Marina descobriu que sua ausência havia causado considerável preocupação. A comunidade Terra Sagrada havia organizado buscas, a polícia havia sido notificada, e seus pais haviam viajado desde São Paulo para ajudar na procura. Todos estavam aliviados com seu retorno, mas também curiosos sobre onde ela havia estado durante quase 3 semanas. Marina contou uma versão simplificada da verdade. Havia se perdido na floresta após o incidente do casamento, conseguirá sobreviver com conhecimentos básicos de sobrevivência, e eventualmente encontrar a ajuda de moradores locais que a conduziram de volta à civilização. Omitiu deliberadamente os detalhes sobre Cauê e a profundidade de sua experiência, percebendo que essas informações eram preciosas demais para serem compartilhadas casualmente. Nos meses que se seguiram, Marina tentou retomar sua vida normal, mas descobriu que havia mudado mais do que imaginava. O trabalho como bióloga em um laboratório urbano parecia confinado e artificial. Os relacionamentos sociais que antes considerava importantes agora pareciam superficiais. Ela se pegava sonhando com a floresta, lembrando do som da água corrente e do cheiro das plantas medicinais que Cauê havia usado para curar seus ferimentos. Gradualmente, Marina começou a fazer mudanças em sua vida. Deixou o emprego no laboratório e começou a trabalhar com projetos de conservação ambiental. Estudou mais profundamente sobre povos indígenas e suas práticas tradicionais de medicina e manejo florestal. Aprendeu português amazônico e algumas palavras em línguas indígenas, preparando-se para um eventual retorno à região. 6 meses após sua experiência na floresta, Marina tomou a decisão de retornar. Não estava fugindo de algo desta vez, mas sim buscando algo que havia encontrado e perdido. Organizou uma viagem de pesquisa legítima, estudando plantas medicinais tradicionais usadas por povos indígenas da região amazônica. O projeto lhe daria uma razão oficial para estar na floresta e tempo para procurar Cauê. A jornada de volta foi mais fácil desta vez. Marina sabia exatamente onde estava indo e havia se preparado adequadamente. Voou para Manaus, pegou um barco até Tabatinga, e de lá organizou o transporte para a região onde havia sido encontrada por Cauê. Cada quilômetro da jornada aumentava sua ansiedade e expectativa. Quando finalmente chegou à vila de São Francisco do Javari, Marina descobriu que encontrar Cauê não seria tão simples quanto havia imaginado. A aldeia Caxinavá era localizada em território protegido, e o acesso requeria permissões especiais e acompanhamento da FUNAI. Além disso, muitos moradores locais eram cautelosos sobre dar informações sobre povos indígenas para estrangeiros, mesmo aqueles com credenciais acadêmicas. Marina passou várias semanas na região, estabelecendo relacionamentos com ribeirinhos e funcionários locais da FUNAI. Gradualmente, conseguiu permissão para visitar algumas aldeias como parte de sua pesquisa sobre plantas medicinais. Em cada local, perguntava discretamente sobre um jovem guerreiro Caxinavá que havia mostrado bondade para com uma pesquisadora perdida na floresta. Foi em uma aldeia próxima ao rio Javari que Marina finalmente obteve informações concretas. Um ancião que falava português lembrou-se da história de um jovem guerreiro que havia passado várias semanas na floresta durante uma jornada espiritual e retornado com histórias sobre ajudar uma mulher branca. O ancião estava disposto a levar uma mensagem para Cauê, mas advertiu que não podia garantir que ele aceitaria um encontro. 3 dias depois, Marina estava coletando amostras de plantas próxima ao rio quando ouviu passos atrás dela. Virou-se e encontrou Cauê parado na margem da floresta, observando-a com a mesma expressão calma e protetora que lembrava tão bem. Ele havia mudado pouco nos meses desde sua separação, mas havia algo diferente em seus olhos, como se ele também tivesse passado por uma transformação durante sua ausência. O reencontro foi inicialmente hesitante. Marina havia ensaiado mentalmente o que diria, mas todas as palavras pareciam inadequadas diante da realidade de vê-lo novamente. Cauê se aproximou lentamente, estudando as mudanças que via nela. Marina estava mais bronzeada, mais forte, e havia uma nova confiança em sua postura que não existia quando se separaram. Conversaram durante horas, misturando português, gestos e algumas palavras em Caxinavá que Marina havia aprendido. Ela explicou como sua experiência na floresta havia mudado sua vida, como havia deixado o trabalho antigo e dedicado-se à conservação ambiental. Cauê compartilhou que também havia passado por mudanças, questionando algumas tradições de seu povo e buscando formas de conectar o conhecimento ancestral com os desafios do mundo moderno.
Marina finalmente encontrou coragem para expressar o que realmente havia vindo fazer. Não estava lá apenas para agradecer, embora a gratidão fosse imensa. Havia voltado porque reconheceu que sua conexão com Cauê e com a floresta representava algo que não podia encontrar em nenhum outro lugar. Não estava pedindo para viver em sua aldeia ou mudar completamente sua vida, mas queria encontrar uma forma de manter essa conexão enquanto também honrava seus próprios compromissos com o trabalho de conservação. A resposta de Cauê foi cuidadosa e pensativa. Explicou que havia pensado muito sobre ela durante os meses de separação, e que sua experiência juntos havia lhe ensinado coisas sobre seu próprio coração que não esperava aprender. Mas também havia responsabilidades com seu povo e tradições que não podia abandonar. A solução que propôs era prática e inovadora. Marina poderia estabelecer uma base de pesquisa na região, trabalhando com várias aldeias para documentar conhecimentos tradicionais sobre plantas medicinais. Isso lhe permitiria passar tempo significativo na floresta enquanto também contribuía para a preservação de conhecimentos ancestrais. Nos meses que se seguiram, Marina estabeleceu exatamente esse tipo de projeto. Com apoio de universidades brasileiras e organizações internacionais de conservação, criou um programa de pesquisa que combinava a ciência moderna com conhecimento tradicional indígena. Cauê se tornou um de seus principais colaboradores, servindo como ponte entre o mundo acadêmico e as comunidades indígenas. O relacionamento entre eles evoluiu lentamente e com respeito mútuo pelas diferenças culturais. Marina nunca tentou se integrar completamente na sociedade Kaxinavá, reconhecendo que isso seria tanto impossível quanto desrespeitoso. Cauê nunca abandonou suas responsabilidades tradicionais para seguir o mundo de Marina. Em vez disso, encontraram uma forma de existir entre dois mundos, criando algo novo que honrava ambas as tradições. Marina estabeleceu uma pequena estação de pesquisa na Vila Ribeirinha, onde passava metade do ano coletando dados e desenvolvendo projetos de conservação. Durante esses períodos, Cauê frequentemente a visitava, trazendo conhecimentos de sua aldeia e aprendendo sobre métodos científicos ocidentais. Juntos, documentaram centenas de plantas medicinais e suas aplicações tradicionais, criando um arquivo valioso que beneficiava tanto a comunidade científica quanto as comunidades indígenas. O trabalho de Marina ganhou reconhecimento internacional, e ela se tornou uma voz respeitada na área de etnobotânica. Mas para ela, o sucesso profissional era secundário à transformação pessoal que havia experimentado. Havia encontrado não apenas uma vocação que lhe trazia satisfação, mas também uma forma de vida que honrava tanto sua formação científica quanto sua necessidade de conexão profunda com a natureza. Cauê também se beneficiou da parceria. Através de Marina, aprendeu sobre ameaças ambientais que seu povo enfrentava e desenvolveu habilidades para se comunicar efetivamente com autoridades e organizações não governamentais. Tornou-se um líder respeitado não apenas em sua própria aldeia, mas também no movimento mais amplo de direitos indígenas na região amazônica.